Hermanos, vamos a usar esta segunda sesión para concluirmos ainda esse fundamento sobre comunhão. para concluir aún este fundamentos de la comunión. O encargo principal para essa sessão é falarmos sobre o preço dessa comunhão. Mi encargo principal para esta sección es hablar del precio de la comunión. Nós já vimos na primeira sessão a fonte da comunhão. Vimos en la primera sección la fuente de la comunión, Mas a comunhão não é algo barato ou simples. pero la comunión no es algo barato o simple. A comunhão tem um alto preço. La comunión tiene un alto precio. Então vamos procurar meditar um pouco a respeito desse preço. Entonces vamos a procurar meditar un poco sobre este alto precio. Ainda antes de irmos diretamente ao tema, Aún antes de ir directamente al tema, vamos examinar juntos dois versos do Evangelho de João. vamos a examinar juntos dos versos en el Evangelio de Juan. João 5, versículo 20. Juan 5, versículo 20. O primeiro texto, João 5, 20. Primer texto, Juan 5, 20. Particularmente essa primeira frase. Particularmente esa primera frase. Porque o Pai ama ao Filho. Porque el Padre ama al Hijo. O Pai ama o Filho. El Padre ama al Hijo. Complementarmente a essa, veja o capítulo 14 de João. Complementario a eso, veamos el capítulo 14 de João, 14 de Juan, verso 31. verso 31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Pero para que el mundo conozca que yo amo al Padre. Veja os dois lados aí. Mira los dos lados ahí. Primeiro, a afirmação do Senhor Jesus. Primero, la afirmación del Señor Jesús. O Pai ama o Filho. El Padre ama al Hijo. E segundo, a afirmação também do Senhor, Y segundo, la afirmación también del Señor, que o mundo saiba que eu amo o Pai. para que el mundo sepa que yo amo al Padre. Esses dois versículos formam um quadro muito lindo, Esos dos versículos forman un cuadro muy lindo, porque fala do amor do Deus Trino entre si. porque habla del amor del Dios Trino entre sí. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Agora, o que significa amar? Ahora, ¿qué significa amar? Nós poderíamos ter muitas definições, Nosotros podríamos tener muchas definiciones. e algumas certamente seriam puramente emocionais ou românticas. Y algunas serían puramente emocionales o románticas. Mas como a Bíblia define amor? Pero ¿cómo define la Biblia amor? Eu creio que há uma definição muito precisa nos Evangelhos. Yo creo que es una definición muy precisa en los Em evangelios. Marcos 10, 45, Marcos 10, 45, nosso Senhor Jesus disse assim: nuestro Señor dice: O Filho do Homem não veio para ser servido, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Isso é amor. Eso es amor. Essas duas palavras, servir e dar, expressam o significado de amor. Esas dos palabras, servir y dar, expresan el significado del amor. E podemos então dizer o significado bíblico de amor. Y podemos entonces decir el significado bíblico del amor. Então, quando nós falamos que Deus nos ama, Entonces, cuando decimos que Dios nos o ama, que isso significa? ¿qué significa eso? Que Ele nos serviu e deu. Que Él nos sirvió y dio. Não é isso que lemos em João 3,16? ¿No es lo que leemos en Juan 3:16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Dios amó al mundo de tal modo que dio. Dar é expressão da essência do amor. Dar es expresión de la esencia del amor. Então, nosso Senhor Jesus usa esses termos, servir e dar, para falar sobre o coração de amor do Pai. Entonces nuestro Señor Jesús usa esos dos términos, servir y dar, para hablar del corazón del amor de Dios. Se nós somos ganhos e saturados pelo amor do Pai, Si nosotros somos ganados y saturados por el amor del Padre, essa tem que ser
Essas têm que ser marcas das nossas vidas. Esas tienen que ser marcas de nuestras vidas. Servir e dar. Servir y dar. Não é servir para receber. No es servir para recibir. É servir porque já recebemos. Es servir porque ya recibimos. Não é dar para receber. No es dar para recibir. É dar porque já recebemos. Es dar porque ya recibimos. Então, o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida. Entonces el Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida. Ele é o mais rico. Él es el más rico, É o mais cheio e pleno. el más lleno y pleno. É o servo dos servos. Es el siervo de los Por siervos. que ele é assim? ¿Por qué Él es así? Porque isso determinava o caráter do Filho. Porque eso determinaba el carácter del Hijo. Porque Deus é amor. Porque Dios es amor. Então, em primeiro lugar, vamos ligar essas duas palavras ao amor. Entonces, en primer lugar, vamos a unir esas dos palabras al amor. Servir e dar. Servir y dar. Para que possamos compreender o preço da comunhão. Para que podamos comprender el precio de la comunión. Que será então o nosso encargo maior para esta sessão. Que será entonces nuestro encargo mayor para esta sesión. Mas ainda como uma pequena introdução, Pero aún con una pequeña introducción. vamos a Mateus 11:27. Vamos a Mateos 11:27. Mais alguns versos que enunciam a característica da comunhão do Pai com o Filho. Algunos versos más que anuncian la característica del amor del Padre con el Hijo. Mateus 11:27. Mateos 11:27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Os irmãos percebem como esses versículos falam da relação da Trindade entre si? Los hermanos perciben cómo estos versículos hablan de la relación de la Trinidad entre sí. Olha o que o Filho está dizendo. Mira lo que está diciendo el Hijo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Já lemos em Hebreus, capítulo 1, verso 2. Ya leímos en Hebreos 1:2. O Filho é o herdeiro de todas as coisas. El Hijo es el heredero de todas las cosas. Tudo o que o Pai fez por meio do Filho, Ele também fez para o Filho. Todo lo que el Padre hizo por medio del Hijo, también lo hizo para el Hijo. Por isso, então, Ele é herdeiro de todas as Por coisas. eso también es el heredero de todas las cosas. Tudo me foi entregue por meu Pai. Todo me fue entregado por mi Padre. A próxima frase já compartilhamos. La próxima frase ya la compartimos. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Nadie conoce bien al Hijo sino el E Padre. ninguém conhece o Pai senão o Filho. Y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo. Mas graças a Deus. Pero gracias a Dios. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Graças a Deus, porque nós podemos nos colocar nessa lista aqui. Gracias a Dios porque nosotros nos podemos poner en esta lista aquí. Aprove ao Filho revelar o seu Pai a nós. Le agradó al Hijo revelarnos al Padre. E nós conhecemos o Pai por meio do Filho. Y nosotros conocemos al Padre por medio del Hijo. Ainda veja João 13:3. Aún mira Juan 13:3. Mais um enunciado sobre a norma de vida da Trindade. Un enunciado más sobre la norma de vida de la Trinidad. Podíamos ler os versos de 1 a 3. Podemos leer los versos del 1 al 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Então aí, como já falamos, veja o significado do amor. Desde ahí, como ya hablamos, mira el significado del amor. Servir e dar. Servir y dar. Então o que o Senhor faz? Entonces, ¿qué hace el Señor? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, Está vendo que esses versos anunciam o relacionamento da Trindade? estás viendo que estos versículos están hablando de la relación de la Trinidad. O Pai tudo confiou às mãos do seu Filho. El Padre lo confió todo en las manos de su Hijo. E o Filho viera de Deus e voltava para Deus. Y el Hijo venía del Padre y volvía al Padre. Você notou também essa expressão? ¿Ves esa expresión? Nós podemos dizer que nesses 3 versículos, Podemos decir que en esos 3 versículos nós temos a expressão a respeito do Senhor Jesus,
Nosotros tenemos la expresión respecto del Señor Jesús daquelas 3 necessidades mais básicas do homem que nós falamos: de aquellas 3 necesidades básicas del hombre que ya hablamos antes. identidade, significado e segurança. Identidad, significado y seguridad. Primeiro, o filho sabia quem ele era, Primero, el hijo sabía quién era él. sabia que ele pertencia ao pai. Sabía que él pertenecía al A sua Padre. identidade era que ele era o filho. Su identidad era que él era el hijo. Qual era o significado da vida dele? ¿Cuál era el significado de su vida? Ele viera de Deus e ele voltava para Deus. Él vino de Dios y volvía a Dios. E qual era a sua segurança? ¿Y cuál era su seguridad? Era exatamente essa. Era exactamente eso. Ele veio de Deus e para Deus ele voltaria. Él vino de Dios y para él volvía. Então, por causa desses fundamentos assentados no coração do Senhor, Entonces, por causa de esos fundamentos asentados en el corazón del ele Señor, pôde tomar a posição mais baixa. él pudo tomar la posición más baja. Por que nós temos dificuldades com as posições baixas? ¿Por qué nosotros tenemos dificultades con las posiciones bajas? Porque na verdade nós não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Es porque nosotros no sabemos quién somos en Cristo Jesús. Se soubéssemos adequadamente quem somos, Si supiésemos adecuadamente quién somos, nós poderíamos tomar a bacia e a toalha nosotros podríamos tomar la vasija y la toalla e lavar os pés uns dos outros. y lavar los pies unos de los otros. Nosso Senhor tomou a posição mais baixa Nuestro Señor tomó la posición más baja por ser exatamente o maior. por ser exactamente el mayor. Sabia quem ele era. Sabía quién era Él. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, qual é o segredo da entrega do Senhor Jesus na cruz? ¿cuál es el secreto de la entrega del Señor Jesús en la cruz? Por favor, grave essas 2 frases no seu coração, Por favor, graba estas 2 frases en tu para corazón você meditar nelas. para que medites en ellas. A primeira: Primera, a vitória do Senhor Jesus sobre a morte la victoria del Señor Jesús sobre la muerte é representada pela cruz. está representada por la cruz. Segunda frase: Segunda frase, a vitória do Senhor Jesus sobre a vida la victoria del Señor Jesús sobre la vida está representada pela bacia e pela toalha. está representada por la vasija y la toalla. Você entendeu essas frases? ¿Tú entiendes estas frases? Nosso Senhor não poderia ser vitorioso na cruz, Nuestro Señor no podría ser victorioso en la cruz vencendo a morte, venciendo la muerte se primeiro ele não vencesse a vida. si Él primero no venciese la vida. O que significa venceu a vida? ¿Qué significa vencer la vida? Venceu a vida egocêntrica. Venció la vida egocéntrica. Ele não viveu para si mesmo. Él no vivió para sí mismo. Se ele vivesse para si mesmo, Si Él viviese para sí ele mismo, nunca teria subido à cruz. Él nunca habría subido a la cruz. Então a bacia e a toalha vêm antes da cruz. Entonces la vasija y la toalla vienen antes de la cruz. Agora, como isso se aplica a nós? Ahora, ¿cómo se aplica eso a nosotros? Sabe o que João diz sobre amor? ¿Sabe lo que dice Juan sobre el amor? Assim como o Senhor nos amou e entregou sua vida, Así como el Señor nos amó y entregó su vida, nós devemos dar ou entregar a nossa vida pelos irmãos. nosotros debemos dar o entregar nuestra vida por los hermanos. E isso é a cruz. Y eso es la cruz. Mas como nós podemos entregar a nossa vida pelos Pero irmãos ¿cómo podemos nosotros entregar nuestra vida por los se hermanos nós não vencemos a nossa própria vida egocêntrica? si nosotros no vencemos nuestra propia vida egocéntrica? Nós não vamos nos entregar a ninguém Nosotros no nos vamos a entregar a nadie, e nem por ninguém. ni por nadie. Então o que a bacia e a toalha ensinam? Entonces, ¿qué enseña la vasija y la toalla? Que o Senhor tinha a sua identidade tão definida. El Señor tenía su identidad tan definida. Eu sou do Pai. Yo soy del O Padre. que isso implicava para o Senhor? ¿Qué implicaba eso para el Señor? Ninguém poderia tocá-lo. Nadie podría tocar. Ninguém poderia fazer-lhe mal. Nadie podría hacerle mal. Ele nunca seria afligido antes do tempo. Él nunca sería afligido antes de tiempo. Tentaram levar o Senhor à cruz várias vezes. Intentaron llevar al Señor a la cruz varias veces. Em Nazaré, tentaram jogá-lo de uma ribanceira abaixo. En Nazaret intentaron despeñarlo. Guardas foram enviados para prender Jesus. Guardias fueron enviados para prenderle. Nenhum deles obteve nenhum resultado. Ninguno de ellos obtuvo ningún resultado. Por quê? ¿Por qué? Como a Bíblia explica? ¿Cómo lo explica la Biblia? Porque ainda não era chegada a sua hora. Que aún no había llegado su hora. Ou seja, O sea, ele tinha uma absoluta confiança él tenía una absoluta que confianza nada e ninguém poderiam tocá-lo, que nada y nadie podría tocarlo, senão debaixo da exclusiva autoridade do Pai.
sino debajo de la exclusiva autoridad del Padre. E nós temos a mesma confiança? Y nosotros tenemos la misma confianza. Por causa do Senhor Jesus ser imbuído com essa confiança, Por causa del Señor Jesús estar imbuido de esta confianza, então ele pôde tomar a bacia e a toalha entonces pudo tomar la vasija y la toalla e lavar os pés dos seus y discípulos. lavar los pies de sus discípulos. Então lembre-se bem, Entonces recuerda bien, bacia e toalha vasija y toalla representa a vitória sobre a vida egocêntrica. representan la victoria sobre la vida Se egocéntrica. nós não formos capazes de nos servir uns aos outros, nos ajudar uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, Si nosotros no somos capaces de servirnos unos a los otros, lavar los unos a los otros los pies, ayudarnos los unos a los otros, é porque nós não vencemos a nossa vida egocêntrica. es porque no vencemos nuestra vida Nós egocéntrica. vivemos para nós mesmos e os nossos próprios interesses. Vivimos para nosotros mismos y nuestros intereses. Mas esse não foi o nosso ser. Pero ese no fue nuestro Señor. Então podemos dizer que a cruz foi o clímax da vida de doação do nosso Senhor Jesus. Entonces podemos decir que la cruz fue el clímax de la vida de donación de nuestro Señor Jesús. Agora vamos para o preço da comunhão. Ahora vamos al precio de la comunión. Vamos a Isaías capítulo 50. Vamos a Isaías capítulo 50. Esse é um dos cânticos do servo. Ese es uno de los cánticos del siervo. Você sabe que aqui em Isaías há várias passagens que são chamadas de cânticos do servo. Sabes que aquí en Isaías hay varios pasajes que son llamados cánticos del siervo. São muito maravilhosos, Son muy maravillosos. porque são passagens proféticas, messiânicas, se referindo ao Senhor Jesus. Porque son pasajes proféticos, mesiánicos, refiriéndose al Señor. E aqui nós estamos diante de uma delas. Y aquí estamos delante de una de ellas. Isaías 50, a partir do verso 4. Isaías 50 a partir del versículo 4. Por favor, vamos ler nas nossas Bíblias. Vamos a leer en nuestras Biblias. O preço da nossa comunhão. El precio de nuestra comunión. Então aqui está um texto profético se referindo ao Senhor Jesus. Entonces aquí hay un texto profético refiriéndose al Señor Jesús. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Señor Dios me ha dado una lengua adiestrada para saber responder palabra al cansado. Essa expressão língua adestrada, Esa expresión lengua adiestrada. se você consultar o vocábulo original, Si tú consultas el vocablo original, ele é mais interessante. es más interesante. O termo é especificamente discípulos, El término específicamente es discípulo ou aqueles que aprendem. o aquellos que aprenden. Mas quem está falando isso? ¿Pero quién está hablando de eso? É o nosso Senhor Jesus. Es nuestro Señor Jesús, É o servo dos servos. el siervo de los O siervos. que ele está falando? ¿Qué está diciendo? O Senhor Deus me deu língua daqueles que aprendem. El Señor Jesús me dio lengua de aquellos que aprenden, Língua de discípulo. lengua de discípulo. Ele é aquele que aprende. Él es aquel que O aprende. Senhor Jesus é o discípulo. El Señor Jesús es el Ele discípulo. aprendeu tudo do seu Pai. Él aprendió todo de su Padre. Ele não nasceu sabendo. No nació sabiendo. Quanto à sua natureza divina, ele é eterno. En cuanto a su naturaleza divina, Él es eterno. Mas quanto à sua natureza humana, ele é homem. Pero en cuanto a su naturaleza humana, Él es hombre. Então, assim como nós não nascemos sabendo, Entonces, así como nosotros no nacemos ele sabiendo, também não nasceu sabendo. Él también no nació Ele sabiendo. cresceu em sabedoria, estatura e graça. Él creció en estatura, sabiduría y gracia. Ele foi conhecendo a mente do Pai, o coração do Pai, os desejos do Pai. Él fue conociendo la mente del Padre, el corazón del Padre, los deseos del Padre. Mas qual é a diferença entre ele e nós? Pero ¿cuál es la diferencia entre Él y nosotros? Ele é um homem sem pecado. Él es un hombre sin pecado. E o que isso significa? ¿Y qué significa eso? Ele não tinha limitações na sua mente, na sua vontade, nas suas emoções. Él no tenía limitaciones en su mente, en su voluntad, en sus emociones. Limitações feitas pelo pecado. Limitaciones hechas por el O pecado. pecado é como um véu grosso. El pecado es como un velo gordo. Então ele faz essa limitação de comunhão. Entonces hace esa limitación de comunión. Jesus não tinha essa limitação. Jesús no tenía esa limitación. Ele cresceu conhecendo a vontade do Pai. Él creció conociendo la voluntad del Padre. Ele crescia amando perfeitamente o seu Pai. Él crecía amando perfectamente a su Padre. Conhecendo qual é a vontade do seu Pai. ¿Cuál era la voluntad de su Padre? Então imagine, aos 12 anos de idade. Entonces imagina a los 12 años de O edad. que é um menino de 12 anos de idade? ¿Qué es un niño de 12 años de edad? Quão pouco ele sabe. Cuán poco sabe. Em termos de discernimento espiritual. ¿Y qué tenemos de discernimiento espiritual? Em um menino de 12 anos. En un niño de 12 años. Mas e o nosso Senhor Jesus? Pero nuestro Señor O que Jesús, a Bíblia diz sobre ele? ¿qué dice la Biblia Que sobre aos 12 anos de idade, que a los 12 años de edad ele estava indagando doutores no templo.
Él estaba preguntando a los doctores en el templo. E os seus pais o deixaram para trás naquela jornada. Sus padres lo dejaron atrás en esa jornada. E quando voltaram para buscá-lo, Y cuando volvieron para o buscarlo, que ele disse? ¿qué dice él? Vós não sabíeis que me cumpria cuidar dos negócios do meu pai. ¿Vosotros no sabíais que me era necesario estar en los negocios de mi padre? Aos 12 anos de idade. A los 12 años de edad. De alguma forma podemos dizer que esse texto nos leva a entender. De alguna manera podemos decir que ese texto nos lleva a É a entender primeira declaração que nós temos a certificação messiânica do nosso Senhor Jesus. la primera declaración que tenemos del carácter mesiánico de nuestro Señor Jesús. Ele então, aos 12 anos de idade, compreendeu Él a los 12 años de edad comprendió que a sua vida tinha propósito que su vida tenía un e propósito que ele iria viver para aquele y que propósito. él iba a vivir para ese O propósito. eterno propósito que Deus estabeleceu El eterno propósito que Dios estableció em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Essa é uma frase de Efésios capítulo Esa 3. es una frase de Efesios capítulo 3. Veja a maravilha disso. Vea la maravilla de Ali está um menino de 12 anos de idade. Allí está el niño de 12 años de edad. Quem é ele? ¿Quién es él? Ele é aquele em quem Deus estabeleceu um eterno propósito. Él es aquel en quien Dios estableció un eterno propósito. Ele está tendo esses primeiros lampejos de revelação. Y él está teniendo sus primeros destellos de Os revelación. negócios, os interesses do meu Pai. Los negocios, los intereses de mi padre. E isso ia dominar toda a sua vida. Y eso va a dominar toda su vida. Ele não ia viver para nenhum outro interesse. Él no iba a vivir para ningún otro interés. Quando ele inicia seu ministério aos 30 anos, Cuando él inicia su ministerio a los 30 años, 18 anos depois, 18 años a después, sua mãe vem rapidamente a ele. su madre viene rápidamente a él. Eles não têm mais vinho Ellos no tienen vino nas bodas de Caná. en las bodas de Caná. Isso é o que o homem é em si mesmo. Eso es lo que el hombre es en sí mismo. Eles não têm mais vinho. Ellos no tienen más vino. Mas então o que ele tem a dizer para sua mãe? Entonces, ¿qué tiene para decirle a su madre? Ele amava a sua mãe. Él amaba a su madre. Ele fez provisão para sua mãe até mesmo da cruz. Él hizo provisión para su madre hasta incluso en la cruz. Ele disse: mulher, eis aí o teu filho. Él dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Encaminhando a sua mãe a João, o discípulo amado. Encaminando a su madre, a Juan, el discípulo amado. Ele amava a sua mãe. Él amaba a su madre. Mas o que ele disse nessas bodas? ¿Pero qué dice él en esas bodas? Mulher, que tenho eu contigo. Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aún no ha llegado mi hora. Ele está dizendo claramente: Él está diciendo claramente, a minha missão mi misión não é fazer a tua vontade. no es hacer tu voluntad. A minha missão é fazer a vontade do meu Pai. Mi voluntad es hacer, mi misión es hacer la voluntad de mi Padre. Então, o Senhor Deus me deu língua daqueles que aprendem, Entonces el Señor Dios me dio lengua de aquellos que aprenden, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. para que yo sepa decir buena palabra al cansado. Agora veja, após mencionar a língua dos discípulos, Ahora vea, después de mencionar la lengua de los discípulos, ele vai, na verdade, à fonte dessa sabedoria. él va en realidad a la fuente de esa sabiduría. Ele me desperta todas as manhãs. Él me despierta cada mañana. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Despierta cada mañana mi oído para que yo escuche como los eruditos. Você vê que no espanhol você tem duas palavras. Tú ves que en el español tienes dos palabras. Primeiro fala de uma língua adestrada Primero habla de una lengua adiestrada e então fala de um ouvido erudito. y luego habla de un oído erudito. Mas no hebraico é a mesma palavra. Pero en el hebreo es la misma palabra. Erudito e erudito. Erudito y erudito. Que na verdade significa discípulos. En realidad significa discípulo Ou aqueles que aprendem. o aquellos que aprenden. Então por que o Senhor Jesus tinha uma língua tão afiada como ele tinha? Entonces, ¿por qué el Señor tenía una lengua tan afilada como él tenía? Ele realmente sabia dizer a boa palavra ao cansado. Él realmente sabía decir la buena palabra al cansado, Porque o seu ouvido era completamente aberto. porque su oído estaba completamente Era abierto. o ouvido de um discípulo. Era el oído de un Um discípulo, ouvido que aprende. un oído que aprende. Ele me desperta todas as Él manhãs. me despierta todas las mañanas. Irmãos, que lição preciosa é essa? Hermanos, qué lección preciosa es Que esta. lição de comunhão é essa? Qué lección de comunión es esta. Porque o Senhor Jesus viveu como ele viveu. ¿Por qué el Señor Jesús vivió como vivió? Porque ele tinha os seus ouvidos abertos a cada manhã. Porque él tenía sus oídos abiertos cada mañana. Essa tem que ser uma oração da nossa parte. Esa tiene que ser una oración de nuestra Mas parte. sabe como nós nos comportamos? Pero ¿sabes cómo nos comportamos Eu nosotros? sou um homem de 50, 60 anos. Yo soy un hombre de 50, 60 años. Eu tenho experiência. Yo tengo experiencia. Conheço a vida. Conozco la Conheço vida. as pessoas. Conozco las personas. Sei como fazer. Sé cómo hacer. Mas esse não era o Senhor Jesus.
Pero ese no era el Señor Jesús. Mas ele é tão diferente de nós. Porque Él es tan diferente de nosotros. Porque se tem alguém que poderia dizer assim, Porque si tienes a alguien que podría decir eu así, sei o que fazer, yo sé lo que hacer, eu sei como andar, yo sé cómo andar, eu sou o santo de yo Deus. soy el santo de É Dios. isso que ele era. Es eso lo que Él era. Mas o que ele fazia? Pero ¿qué hacía Él? A cada manhã, Cada mañana os seus ouvidos eram abertos. sus oídos eran abiertos. Ele tinha que ouvir o seu pai. Él tenía que oír a su padre. Ele ia para Nazaré ou ele ia para Cafarnaum? Tenía que ir a Jerusalén o tenía que ir para Qual Capernaum. palavra ele daria aqui? Qual palavra ele daria ali? ¿Qué palabra daría aquí o qué palabra daría Que allí? pessoa ele iria encontrar no caminho? ¿Qué persona iba a encontrar en el A camino? mulher samaritana ou o jovem rico? ¿La mujer samaritana o el joven rico? Qual caminho o Senhor seguiria? ¿Qué camino seguiría el Porque Señor? ele determinou-se no seu coração. Porque Él determinó en su A corazón. cada manhã, Cada mañana o Senhor Deus me desperta o ouvido, el Señor Dios me despierta el oído para que eu ouça como aqueles que aprendem. para que yo oiga como aquellos que aprenden. Então essa é uma vida completamente dirigida pela condução do Pai. Entonces esa es una vida completamente dirigida por la conducción del Padre. Agora veja, a partir do verso 5. Ahora vea a partir del verso 5. Então nós vamos ver o preço da comunhão. Ahí vamos a ver el precio de la comunión. Um texto maravilhoso. Un texto O maravilloso. Senhor Deus me abriu os ouvidos, ele repete. Él repite, el Señor Dios me abrió el oído. Eu não fui rebelde, Yo no fui rebelde, não me retraí. no me volví atrás. Essa expressão volvi atrás, Esa expresión, volví atrás, esse é exatamente o termo na língua original. es exactamente es el término de la lengua Eu original. não me movi para trás. Yo no me moví hacia atrás. Sabe o que essa expressão fala? ¿Sabe de qué habla esa expresión? A determinação do Senhor era resoluta. La determinación del Señor era resuelta. Me permitam citar um outro texto. Permíteme citar otro texto. Deixe esse texto de Isaías marcado aí. Marca ese texto de Isaías Já ahí. vamos voltar a ele. Vamos a volver ahora a él. Abra, por favor, Lucas 9. Abre por favor Lucas 9, Verso 51. verso 51. Por favor, abra esse texto. Abre ese texto. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser ascenso ou assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Aconteció que cuando se cumplía el tiempo en que él había de ser recibido o ascendido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Irmãos, que verso tremendo. Hermanos, qué verso tremendo. Por que os dias do Senhor ser ascenso se cumpriram? ¿Por qué los días del Señor ser ascendido se cumplieron? Olha a conjugação dos verbos aí. Mira la conjugación de los versos. Ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu. Al completarse los días en que él debía ser asunto al cielo. Você compreendeu? ¿Tú has entendido? O Senhor foi transfigurado diante dos três discípulos naquele monte, provavelmente o Hermon. El Señor fue transfigurado delante de sus discípulos, probable en aquel monte Hermón. Ele já havia vivido 33 anos na terra. Ya había vivido 33 años en la Que tierra. tipo de vida ele viveu? ¿Qué tipo de vida vivió? Absolutamente perfeita. Absolutamente perfecta. Provado e aprovado. Probado y aprobado. O céu se abriu pela segunda vez. El cielo se abrió por segunda vez. Abriu no Jordão a primeira vez Se abrió en el Jordán la primera e vez. abriu no Hermon a segunda Y vez. se abrió en el Hermón la E segunda a vez. mesma voz foi ouvida. Y la misma voz se oyó. Este é o meu filho amado. Este es mi hijo Este é amado. o meu eleito. Este es mi elegido. A ele ouvi. A él oí. O filho completamente aprovado. El hijo completamente aprobado. Então agora nós estamos em um momento muito definitivo. Entonces ahora estamos en un momento muy definitivo. Quanto à vida pessoal desse homem, En cuanto a la vida personal de este hombre, o que deveria acontecer? ¿qué debería ocurrir? Ele deveria subir ao trono do céu. Que él debería subir al trono de Dios. Porque Deus encontrou nele o homem que ele sempre buscou. Porque Dios encontró en él el hombre que siempre buscó. Deus não encontrou esse homem em Enoque, Dios no encontró ese hombre en Enoc, nem Abraão, ni Abraham, nem Davi, ni David, nem Samuel. ni Samuel. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Este es mi hijo amado en quien me complace. Esse homem viveu sendo provado e apertado 33 anos. Este hombre vivió probado y aprobado durante 33 años. Era como um incenso, Era como un incienso, sendo moído a cada dia. siendo molido cada día. Quanto mais ele era apertado e moído, Cuanto más él era apretado y molido, mais o Pai aspirava dele uma fragrância preciosa. más el Padre aspiraba de él una fragancia preciosa. E agora esse homem, Jesus, Y ahora ese hombre Jesús, ele se transfigura diante dos discípulos. él se transfigura delante de sus Aquela discípulos. não é uma coisa qualquer.
Aquella no es una cosa cualquiera. Preste atenção nisso. Presta atención en eso. Não é como se o Senhor pudesse fazer isso a qualquer momento. No es como si el Señor pudiese hacer eso en cualquier momento. Ele foi sendo provado e provado. Él fue siendo probado y E probado. quando chegamos no Monte da Transfiguração, Cuando llegamos al monte de la então transfiguración, é o clímax da vida humana do Senhor Jesus. entonces el clímax de la vida humana del Señor Jesús. Deus vai dar um testemunho dele, Dios va a dar un testimonio de él, dizendo em outras palavras: diciendo en otras palabras, nele não existe pecado. en él no existe pecado. Quem escreve isso? ¿Quién escribe eso? É João, Juan, na sua primeira epístola. en su primera carta. E João estava lá no Monte da Y Transfiguração. Juan estaba allí en el monte de la transfiguración. Então João diz: nele não existe pecado. Entonces Juan dice, en él no existe pecado. Então, quanto ao seu mérito pessoal, Entonces, en cuanto a su mérito o que personal, deveria ¿qué acontecer? debería ocurrir? Olhe para o texto de Lucas de novo. Mira lo que dice el texto de Lucas. Ao se cumprirem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, Cuando se cumplieron los días en que él debía ser asunto al cielo. é o seu direito. Era su derecho. Ele é o homem aprovado. Él es el hombre aprobado. Ele foi provado em todas as Él coisas, fue probado en todas las cosas. tentado em todas as coisas, Tentado en todas las a cosas. nossa semelhança, A nuestra mas semejanza, sem pecado. pero sin pecado. Qual é o seu direito? ¿Cuál es su derecho? Morrer? ¿Morir? Não. No. Viver. Vivir. Mais do que viver, Más que vivir. ser colocado na posição mais alta do Ser universo, puesto en la posición más alta del universo. porque ele é o varão aprovado por Deus. Porque él es el varón aprobado por Dios. Então completaram-se os dias Entonces se completaron sus em que ele días devia ser assunto ao céu. en que él debía ser asunto al cielo. Preste atenção. Presta atención. Nosso Senhor Jesus teria que tomar uma decisão. Nuestro Señor Jesús tenía que tomar una decisión. Ninguém vai interferir nessa decisão. Nadie va a interferir en esa Ele decisión. pode escolher. Él puede. Ele tem direito. Tiene derecho. O que ele vai decidir? ¿Qué va a decidir? Se ele quiser subir ao céu, Si él quería subir al é cielo, isso que vai acontecer. es eso lo que iba a ocurrir. Mas então ele toma uma decisão. Pero entonces él toma una decisión. Ele manifesta no seu próprio semblante Él manifiesta en su propio rostro uma firme resolução una firme resolución de ir para Jerusalém. de ir a Jerusalén. Que versículo maravilhoso. Qué versículo maravilloso. Isso marca uma transição aqui no Evangelho de Lucas. Eso marca una transición aquí en el Evangelio de Lucas. Antes e depois do Monte da Transfiguração. Antes y después del monte de la transfiguración. Então ali ele toma a decisão. Entonces allí él toma la Em decisión. outras palavras, ele está dizendo: En otras palabras, él está diciendo, eu posso subir ao trono. yo puedo subir al trono. Toda a minha vida foi vivida para o meu Pai. Toda mi vida fue vivida para el Padre. Em mim não há pecado. En mí no hay pecado. Eu sou o varão aprovado por Deus. Yo soy el varón aprobado por Dios. Pedro, quando prega no Pentecostes, Pedro, cuando predica en Pentecostés, diz que aqueles sinais, maravilhas e prodígios que o nosso Senhor fez dice que aquellas señales, maravillas y prodigios que nuestro Señor hizo eram uma prova de que ele é o varão aprovado por Deus. eran una prueba de que él era el varón aprobado por Dios. Então qual é o lugar desse varão? Entonces, ¿cuál es el lugar de ese varón? Na posição mais alta do universo. La posición más alta del Mas universo. qual é a decisão que ele toma? Pero ¿cuál es la decisión que él tomó? Primeiro, ele sabe que no coração do seu pai Primero, él sabe que en el corazón de su Padre há um desejo. hay un deseo. Qual é o desejo? ¿Cuál es el deseo? Em primeiro lugar, submeter todas as coisas criadas ao seu próprio filho. En primer lugar, someter todas las cosas creadas a su Hijo. Em segundo lugar, En segundo lugar, há um desejo no coração do pai de ter muitos outros filhos semelhantes ao seu filho. en segundo lugar, hay un deseo en el corazón del Padre de tener muchos hijos como su Hijo. E então o filho sabe disso. Entonces el Hijo sabe eso. Então ele fez o seu coração um com o coração do seu pai. Entonces él hizo su corazón uno con el del Padre. E então ele toma essa decisão por causa disso. Y entonces él toma esa decisión por esa causa. Por que ele não sobe ao trono? ¿Por qué él no sube al trono? Ele tem direito. Él tiene Por derecho. que ele não o faz? ¿Por qué no lo hace? Porque ele entende e quer cumprir o propósito para o que ele foi enviado. Porque él entiende y quiere cumplir el propósito para el que él fue enviado. E qual é o propósito? ¿Y cuál es el propósito? Primeiro, ele seria herdeiro de todas as coisas. Primero, él sería el heredero de todas las cosas. Teria primazia em todas as coisas. Tendría primacía en todas las cosas. E levantaria para Deus uma família de muitos filhos. Y levantaría para Dios una familia de muchos hijos. Mas isso teria um preço. Pero eso tendría un precio. Aqui ele não poderia subir ao trono. Ahí él no podría En ese momento. En ese momento él no podría subir al O trono. propósito não seria realizado. El propósito no sería Ele realizado. teria que ir à cruz Él tenía que ir a la cruz para que esse propósito fosse realizado. para que ese propósito fuera realizado. Qual é o motivo? ¿Y cuál es el motivo? Pecado. Pecado. O pecado fazia separação. El pecado hacía separación. Maculou o universo de Deus. Manchó el universo de Dios. Separou o homem de Deus.
separó al hombre de E Dios o filho teria que tomar uma decisão. y el hijo tenía que tomar una decisión. Ou ele ia reinar individualmente, O él iba a reinar porque individualmente ele é o Senhor, porque él es el o Señor, varão aprovado, el varón aprobado, ou ele iria reinar através da cruz. o él iba a reinar a través de la E cruz então reinar com muitos filhos. y entonces reinar con muchos hijos. Então ele manifestou uma decisão no seu semblante. Y entonces él manifestó una decisión en su rostro. Ele iria para Jerusalém. Él iba a ir a Jerusalén. Aqui o Senhor vai fazer uma troca, um câmbio. Aquí el Señor va a hacer un intercambio. Ele trocou o trono pela cruz. Él intercambió el trono por la cruz. Mesmo sabendo que após a cruz ele assumiria o trono. Incluso sabiendo que después de la cruz él asumiría el trono. Mas sabe, irmãos, Pero ¿sabes, hermano? se ele pode assumir o trono sem a cruz, Si él puede asumir el trono sin la cruz, você não acha que essa é uma boa opção? ¿tú no crees que eso es una buena opción? Mesmo que outros filhos não sejam trazidos para a glória, Incluso que otros hijos no sean traídos a la gloria. mas ele está na glória. Pero él está en la gloria. Ele viveu e sofreu. Él vivió y sufrió. Ele foi provado em todas as Él coisas. fue probado en todas las cosas. Ele tem seus méritos e seus direitos. Él tiene sus méritos y sus Por que derechos. ele não se agarrou aos seus direitos? Porque él no se agarró a sus derechos. Então ele toma a decisão aqui. Entonces él toma una decisión. Ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Él manifestó en su rostro la intrépida decisión de ir a Jerusalén. Então nós precisamos ter isso bem assentado no nosso coração. Entonces necesitamos tener eso bien asentado en nuestro O corazón. Monte Hermon fala da sua glória. El monte Hermón habla de su gloria. Ali ele foi transfigurado. Allí él fue transfigurado. Mas o Monte Calvário fala do seu amor. Pero el monte Calvario habla de su amor. Sua glória e o Su seu amor. gloria y su amor. Qual caminho ele tomou? ¿Cuál camino tomó? Não o caminho da sua própria glória, No el camino de su propia gloria, mas o caminho do amor. sino el camino del amor. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser Ele servido, veio para servir. él vino para Ele servir, veio para dar él vino para dar a sua vida em resgate de muitos. su vida en rescate de muchos. Então que texto maravilhoso nós temos aqui em Isaías 50. Entonces, qué texto maravilloso tenemos aquí en Isaías 50. Quando voltamos aí a eles, Cuando volvemos ahí a él, versículo 5, parte final, Isaías 55. Isaías 55, parte final del versículo 5, Eu não me movi para trás, yo no me volví atrás, não me retraí. no me retraje. Então ele tomou aquela decisão intrépida. Entonces él tomó aquella decisión intrépida. Então, a partir dessa decisão, Y a partir de aquella decisión, olha o verso 6, por favor. mira el verso 6, por favor. Ofereci as costas aos que me feriam. Entregué mis espaldas a los que me golpeaban. Oh, irmãos, aqui nós começamos com o preço da comunhão. Ay, hermanos, aquí empezamos con el precio de la Era comunión. isso que o filho merecia, ¿Era eso lo que el hijo merecía? diante de quem ele era, Delante de quien él era, diante da vida que ele viveu. delante de la vida que Este é o vivió. meu filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer. Este es mi hijo amado, en él yo tengo todo mi placer. Mas o que o filho faz? ¿Pero qué hace el hijo? Ofereci as costas aos que me feriam. Ofrecí las espaldas a los que me golpeaban. Há um verso no Salmo 129, verso 3. Hay un verso en el Salmo 129, verso 3. O salmista fala de uma experiência que ele narra assim: El salmista habla de una experiencia que él narra así. sobre o meu lombo lavraram os aradores, Sobre mi lomo labraron los e aradores, neles abriram longos sulcos. y en ellos abrieron largos surcos. Esse foi o nosso Senhor Jesus. Ese fue nuestro Señor Jesús. Não havia ninguém como ele. No había nadie como él. Ele é o Santo de Deus. Él es el santo de Você Dios. se lembra da confissão de Pedro? ¿Tú recuerdas la Para confesión de quem Pedro? iremos nós? ¿A quién iremos? Só tu tens as palavras da vida Solo eterna. tú tienes palabras de vida E eterna. nós temos crido e conhecido Y nosotros hemos creído y que conocido tu és o Santo de que Deus. tú eres el santo de Dios. Agora, que decisão esse Santo de Deus tomou? Ahora, ¿qué decisión tomó ese santo de Dios? Ofereci as minhas costas aos que me feriam. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban. Queridos irmãos, Queridos hermanos, aqueles açoites nas costas do santo aquellos azotes en las espaldas del santo poderiam ter levado à morte ali mesmo naquele patíbulo. le podrían haber llevado a la muerte allí mismo en aquel patíbulo. O nosso Senhor foi sangrado de tal maneira nas suas costas Nuestro Señor fue sangrado de tal manera en sus espaldas que ele não conseguiu, em um determinado momento, seguir com a sua cruz. que él no consiguió en un determinado momento seguir con su cruz. Ele foi ajudado por alguém. Él fue ayudado por alguien. Nosso Senhor estava tão fraco, Nuestro Señor estaba tan débil, ele foi tão surrado,
Él fue tan golpeado. Ele é o Filho de Deus. Él es el Hijo de Ele é Dios. o Él Todo-Poderoso. es el Todopoderoso. Mas ele não viveu como Todo-Poderoso. Pero él no vivió como Todopoderoso. Porque se ele vivesse como Porque Todo-Poderoso, si él vivió como ele Todopoderoso, não poderia ser o nosso representante. no podría representar. Porque nós não somos Porque Todo-Poderosos. nosotros no somos Todopoderosos. Então ele viveu uma vida humana. Entonces él vivió una vida humana, Absolutamente humana. absolutamente humana. Por isso nós temos um fiel sumo sacerdote no trono. Por eso tenemos un sumo sacerdote fiel en el trono. Então o nosso Senhor foi surrado de tal forma Entonces nuestro Señor fue golpeado de tal manera que se não é pelo suporte do Espírito Eterno. que si no es por el soporte del Espíritu Eterno. Onde está isso? ¿Dónde está eso? Hebreus 9, Hebreos 9, verso 14. verso 14. Que o Senhor foi à cruz, se ofereceu na cruz pelo Espírito El Eterno. Señor se ofreció en la cruz por el Espíritu Eterno. Se não fosse o suporte do Espírito Eterno, Si no fuese el soporte del Espíritu ele Eterno, já teria morrido ali mesmo. él ya habría muerto allí mismo. Ofereci as costas aos que me feriam. Ofrecí las espaldas a los que me herían. E aqui nós temos as faces do servo. Y aquí tenemos las mejillas del siervo. As faces dos que me arrancavam as barbas. Y mis mejillas las ofrecí a los que me arrancaban la barba. Irmãos, Hermanos, que rosto foi esse? ¿qué rostro fue ese? Como ele viveu sua vida? Cómo él vivió su vida, Absolutamente focado no seu Pai. absolutamente enfocado. Qual en su Padre. mácula ele tinha no seu rosto? ¿Qué mancha tenía él en su rostro? O que ele disse ele mesmo sobre isso? ¿Qué dice él mismo sobre Há eso? um outro texto profético no Salmo 40 de Davi. Hay otro texto profético en el Salmo 40 de David. Diante de mim eu via sempre o Senhor. Delante de mí yo veía siempre al Señor. Essa é a face do Senhor Jesus. Ese es el rostro del Señor. Nunca perdeu seu Pai de vista. Nunca perdió a su Padre de vista. Nunca. Nunca. Mesmo quando o traíram e o negaram, Incluso cuando lo traicionaron y lo ele negaron, nunca perdeu seu Pai de vista. él nunca perdió a su Padre de vista. E agora essa santa Y face, ahora ese santo rostro ela é oferecida. es ofrecido. Para quem? ¿Para qué? Para pecadores. Para pecadores Que irão esmurrá-lo, que querían destrozarlo, esbofeteá-lo. abofetearlo. E o que ele faz? ¿Y qué hace él? Eu não me movi para trás. Yo no me retraje, no me volví atrás. Percebe o que ele está dizendo? ¿Percibes lo que está diciendo? Por isso você vai ver mais à frente. Por eso vas a ver más adelante. Esse gesto de arrancar as barbas Ese gesto de arrancar las barbas é uma humilhação. es una humillación. Todo homem usava barba. Todo hombre usaba barba. Era uma expressão de virilidade e de dignidade. Era una expresión de virilidad y dignidad. Quando as barbas do Senhor foram arrancadas, Cuando las barbas del Señor fueron arrancadas, esse era um ato de profundo desprezo. era un acto de profundo desprecio. Eu não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Yo no escondí mi rostro de los que me afrontaban y me escupían. Mais uma vez, Una vez más, o rosto do Senhor, a face do Senhor, el rostro del Señor, la faz del Señor, afrontada e cuspida. afrontada y escupida. Qual era o segredo? ¿Cuál era el secreto? Verso 7. Verso 7. Olhe com atenção. Mira con atención. Porque o Senhor Deus me ajudou. Porque el Señor Dios me ayuda. Por isso, no Evangelho de João, Por eso en el Evangelio de Juan, no capítulo 16, en el capítulo 16, verso 32, verso 32, escute esse versículo. escucha ese versículo. João 16, 32. Juan 16, 32. Eis que vem a hora e já é chegada. He aquí, la hora viene y ha llegado ya, Em que sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixarei só. en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Está vendo? ¿Ves? Nosso Senhor está a alguns minutos do Getsemane El Señor está a algunos minutos de Getsemaní e a poucas horas da cruz. y a pocas horas de la cruz. E aí nós temos na narrativa de João Y ahí tenemos en la narrativa de Juan o que Isaías está dizendo no capítulo 50. lo que Isaías está diciendo en el capítulo O 5. Senhor Deus me ajudou. El Señor Dios me ayudó. Todos sereis dispersos e me deixarei só. Todos seréis dispersados y me dejaréis solo. Pedro não concordava com isso não. Pedro no concordaba con eso. Pedro dizia, eu não te deixarei só. Pedro decía, no te dejaré solo. Os outros eu não sei, mas quanto a mim, eu nunca te deixarei só. Vosotros no lo sé, pero en cuanto a mí nunca te dejaré solo. E então, nessa hora final, Y entonces en esa hora final, Pedro iria debandar. Pedro era el primero que se fue. Todos me deixarei só, Todos me dejaréis solo. mas o Pai está comigo. Pero el Padre está conmigo.
pelo que eu não me senti envergonhado. por lo que yo no me sentía avergonzado. Por isso fiz o meu rosto como uma pederneira. Verso 7. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Essa expressão também é tão interessante. Esa expresión es también muy interesante. Porque são aspectos diferentes de ideias diferentes. Porque son aspectos diferentes de ideas diferentes. A face do Senhor era uma face tão doce, El rostro del Señor era tan dócil, uma face tão atraente, un rostro tan cheio atrayente, de justiça, cheio de verdade, cheio de paz, lleno de justicia, lleno de verdad, lleno de paz, cheio de graça, cheio de misericórdia, lleno de gracia, lleno de misericordia, cheio de luz, lleno de luz, tudo ao mesmo tempo. todo al mismo tiempo. Mas aqui nós vemos a sua face sendo descrita como uma pederneira, Pero aquí vemos su rostro descrito como un pedernal, rosto de pedra. un rostro de O piedra. que isso significa? ¿Qué significa eso? O Senhor está dizendo: El Señor está diciendo, meu rosto permanecerá virado em direção a eles. mi rostro permanecerá vuelto hacia ellos. Não vou desviar o meu rosto. No voy a desviar mi rostro. Então nosso Senhor foi cuspido, esbofeteado. Entonces nuestro Señor fue escupido, bofeteado. E ele diz: eu mantive o meu rosto como uma rocha. Y él dice, yo mantuve mi rostro como una roca. Então ele não iria recuar, Entonces él no iba a recular, não iria desviar o seu rosto. no iba a desviar su rostro. Então Isaías completa: Entonces Isaías completa. e eu sei que eu não serei envergonhado. Y yo sé que no seré avergonzado. Nosso Senhor teria as barbas arrancadas, Nuestro Señor tenía las barbas arrancadas, cuspido, em escupido, gesto de desprezo. lleno de E desprecio. o que ele tem para dizer? ¿Y qué dice él? Eu não serei envergonhado. Yo no seré avergonzado. Que tipo de vergonha o Senhor está se referindo? ¿A qué tipo de vergüenza se está refiriendo? Por que ele não seria envergonhado? ¿Por qué él no sería avergonzado? Porque em meio a todas essas aflições, Porque en medio de todas esas aflicciones, ele cumpriria o propósito eterno do seu Pai. él cumpliría el propósito eterno de su Padre. Não seria confundido. No sería confundido. É uma outra palavra aqui para envergonhar. Hay una otra palabra aquí para avergonzar. E como já mencionamos, qual é o segredo do Senhor não ser confundido? ¿Cuál es el secreto para que el Señor no fuera confundido? Salmo 16, 8. Salmo 16:8, Que Pedro cita lá na sua mensagem em Atos 2, 25. que Pedro cita ahí en su mensaje en Hechos Por 2:25. favor, examine esses dois versículos posteriormente. Por favor, examina esos dos versículos posteriormente. Diante de mim eu sempre via o Senhor. Delante de mí yo siempre veía al Señor. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Me agrada, oh Dios, hacer tu voluntad. Salmo 16, 8. Salmo 16:8. Então Isaías prossegue. Entonces Isaías prosigue. Verso 8. Verso 8. Perto está o que me justifica. Cerca está de mí el que me justifica. Vamos também entender esse versículo. Vamos a entender también ese versículo. Não é perto no sentido de eu vou passar por isso que tenho que passar e depois eu vou encontrar o Senhor. No es cerca en el sentido de yo voy a pasar lo que tengo que pasar y después voy a encontrar al Señor. Não. No. Ele está dizendo, aqui está o meu Senhor. Está diciendo, aquí está mi Señor. Perto está aquele que me justifica. Cerca está aquel que me justifica. Se eles me afrontam e me esbofeteiam, Si ellos me afrentan y me abofetean, aqui está quem me justifica. aquí está quien me justifica. A quem ele está se referindo? ¿A quién se está Ele refiriendo? já disse aí. Isaías lo dice. O seu Senhor Deus. Su Señor Dios. Verso 7. Verso 7. Então perto está aquele que me justifica. Entonces, cerca está aquel que me justifica. Quem contenderá comigo? ¿Quién contenderá conmigo? Apresentemos-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Chegue-se para mim. Que se acerque a mí. O que esse versículo está enfatizando? Está enfatizando ese O versículo. nosso Senhor Jesus era completamente sem culpa. Nuestro Señor Jesús era completamente sin culpa. Então ele está dizendo, onde está meu adversário? Entonces él está diciendo, ¿dónde está mi adversario? Venha imputar pecado a mim. Venga, impúteme el pecado. Me acuse de algo. Que me acuse de algo. Verso 9. Verso 9. Novamente ele repete. Nuevamente él repite. Eis que o Senhor Deus me ajuda. He aquí que el Señor Dios me ayuda. Quem há que me condene? ¿Quién me condenará? Todos eles são como um vestido e serão consumidos. A traça os comerá. He aquí que todos ellos se envejecerán como un vestido y se los comerá la polilla. Então, verso 10. Entonces, verso 10. Veja que verso precioso. Mira qué verso precioso. Quem há, Isaías pergunta, quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Isaías pregunta, ¿quién entre vosotros teme al Señor y escucha la voz de su siervo?
Ele andou nas trevas, sem luz nenhuma. Él andó en las tinieblas sin luz ninguna. E ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o Senhor. Y aún así confió en el Señor y se apoyó en su Dios. É um verso maravilhoso sobre a vida do Senhor. Es un verso maravilloso sobre el Señor. Quando ele olhava ao seu redor, não havia luz nenhuma. Cuando él miraba a su alrededor no había luz ninguna. Será que o Senhor encontrou luz em João, em Tiago, em Pedro? ¿Será que el Señor encontró luz en Santiago, en Juan, en Pedro? Assim Pedro achava sobre si mesmo, Así pensaba Pedro sobre sí mismo, mas não havia luz nenhuma. pero no había ninguna luz. Eles abandonariam o Senhor. Ellos abandonarían al Señor. Mas então o Senhor poderia dizer Entonces el Señor podría decir que ele andou em trevas sem nenhuma luz, que él andó en tinieblas sin ninguna luz, mas confiou no nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. pero confió en el nombre del Señor y se apoyó en su Dios. E nós vamos concluir essa sessão com algumas observações, Pues vamos a concluir esta sesión con algunas observaciones, algumas esparsas aqui e ali, algunas dispersas por aquí y por allí. que o Senhor nos ajude a fazer um quadro. Que el Señor nos ayude a hacer un cuadro. Um dos 7 brados do Senhor Jesus na cruz, Uno de los 7 gritos del Señor en la cruz, sem dúvida, é dos mais impressionantes entre os 7. sin duda es uno de los más impresionantes entre los 7. Nosso Senhor ficou 6 horas na cruz. El Señor estuvo 6 horas en la cruz. Nas primeiras 3 horas, ele pronunciou 3 brados. En las primeras 3 horas él pronunció 3 palabras, 3 gritos. E nas últimas 3 horas foram 4 brados. Y en las últimas 3 horas, 4 palabras. Quando essas 3 horas finais estão se encerrando, Cuando esas 3 horas finales están terminando, então já estamos perto das 3 horas da tarde, entonces estamos ya cerca de las 3 horas de la tarde. o primeiro brado do Senhor é: La primera palabra del Señor es: Deus meu, por que me desamparaste? Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Essa expressão desamparaste no texto original Esa expresión desamparaste en el texto original também tem um sentido muito específico. también tiene un sentido muy É especial. o sentido de deixar alguém para trás. Es el sentido de dejar a alguien atrás. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Entonces, vamos a pensar un poco sobre eso. Às vezes, quando pensamos sobre a cruz, A veces cuando pensamos sobre la nós cruz, pensamos sobre um Deus irado e um filho amoroso. nosotros pensamos en un Dios airado y en un hijo amoroso, Mas isso está completamente errado. pero está completamente equivocado. Deus é amor. Dios es amor. E quando o pai entrega o seu filho, Y cuando el Padre entrega a su hijo, ele entrega o filho do seu amor. él entrega al hijo de su amor. Assim o Paulo chama na epístola aos Colossenses. Así le llama Pablo en la epístola a O los filho Colosenses, do seu amor. el hijo de su amor. Então, quero usar uma figura aqui muito limitada. Entonces quiero usar una figura aquí muy limitada. Você já perdeu o seu filho alguma vez? ¿Tú has perdido a tu hijo alguna vez? Quando nosso segundo filho era bem pequenino, Cuando nuestro segundo hijo era bien pequeño, nós o perdemos uma vez, nosotros lo perdimos una vez num grande parque, en un gran parque e ele sumiu. y él se perdió. Ele estava conosco, Estaba con e ele nosotros, começou a brincar, empezó a jugar, e começou a brincar de se esconder, empezó a esconderse e jugando, se escondeu de se nós, escondió de nosotros e quanto mais nós o procurávamos, mais ele se y escondia. cuando nosotros más lo buscábamos, él se escondía más. E nós ficamos desesperados, Nosotros quedamos desesperados porque não sabíamos o que tinha acontecido. que no sabíamos qué había pasado. Se ele foi sequestrado, o que aconteceu. ¿Se fue secuestrado o qué pasó? Havia um lago, se ele havia caído, se afogado naquele lago. Había un lago, si él había caído allí, se había E ahogado. vários minutos se passaram. Y varios minutos se pasaron. E a angústia foi imensa. Y la angustia fue inmensa. Ele era um menino de 4 anos. Era un niño de 4 años. Onde está o nosso filho? ¿Dónde está nuestro hijo? E quanto à cruz do Calvário? Y en cuanto a la cruz del Calvario, Quando o filho diz, Deus meu, cuando el hijo dice, Dios mío, por que me deixaste para trás? ¿por qué me dejaste atrás? Onde está a dor aí? ¿Dónde está el dolor ahí? No coração do pai En el corazón del Padre e no coração do filho. y en el corazón del Hijo. As duas pessoas Las dos personas têm a mesma determinação. tienen la misma determinación. Quando você olha para o pai, Cuando el Señor quando mira al você, Padre, quando você olha para o cuando pai, tú miras al Padre, o pai diz, el Padre dice, eu entregarei o meu filho. yo entregaré a mi hijo. Você entregaria o seu? ¿Tú entregarías a tu hijo? Qual angústia encheria o teu coração? ¿Cuánta angustia llenaría tu corazón? Um filho deixado para trás. Un hijo dejado atrás. Não era melhor que você ficasse com ele? ¿No era mejor que tú te quedaras con él? Onde o filho estava? ¿Dónde estaba el hijo? O que João tem para nos dizer? ¿Qué nos dice Juan? O filho está no seio do pai. El hijo está en el seno del Padre. Ninguém jamais viu a Deus. Nadie jamás vio a Dios. O filho unigênito, El hijo unigénito que está no seio do que pai, está en el seno del Padre é quem o revelou.
es quien lo reveló. Essa é a relação entre o pai e o filho. Esa es la relación entre el padre y el hijo. Agora o pai toma uma decisão. Ahora el padre toma una decisión. Eu vou entregar o meu filho. Yo voy a entregar a mi hijo. E essa é a angústia do coração do pai. Y esa es la angustia del corazón Ele del padre. não precisava fazer isso. Él no necesitaba hacer eso. Ele podia dizer, eu vou permanecer com meu filho. Él podría decir, yo voy a permanecer con mi hijo. Mas ele não tomou essa decisão. Pero no tomó esa decisión. Por qual motivo? ¿Por qué motivo? Porque ele nos amou. Porque Él nos amó. E por que ele nos amou? ¿Y por qué nos amó? Porque ele quis nos amar. Porque Él quiso amarnos. Porque nós não éramos amáveis. Porque nosotros no éramos amables. Cristo deu sua vida por nós. Cristo dio su vida por nosotros, Sendo nós ainda pecadores. siendo nosotros aún pecadores. Então, esse brado na cruz Entonces, ese grito en la cruz fala de duas angústias habla de dos e angustias não de uma só. y no de una sola. O pai angustiado El padre angustiado porque o seu filho foi deixado para trás. porque su hijo fue dejado atrás. Mas isso foi um ato voluntário. Pero eso fue un acto voluntario. Quando nós perdemos o nosso filho, não foi voluntário. Cuando nosotros perdimos a nuestro hijo no fue voluntario. Não queríamos perdê-lo, No queríamos perderlo. queríamos achá-lo. Queríamos Mas encontrarlo. quando o pai entregou o seu Pero filho, cuando el padre entregó al hijo, foi um ato de angústia voluntária. fue un acto de angustia voluntaria. Porque ele o quis fazer. Porque él lo quiso hacer. E o filho? Y el hijo, A mesma decisão. la misma decisión. O filho iria abandonar El hijo iba a abandonar o seio do seu pai. el seno de su padre. Por que o filho ia deixar essa posição? ¿Por qué el hijo iba a dejar esa posición? O pecado é algo espiritual. El pecado es algo espiritual. Pecado significa separação, Pecado significa separación, quebra da comunhão, quiebra de la comunión, alienação. alienación. O filho não é alienado do pai. El hijo no es alienado O del filho padre. tem plena comunhão com o El pai. hijo tiene plena comunión con el padre. Mas o pai e o filho buscam outros filhos. Pero el padre y el hijo buscan otros hijos. Eles querem. Ellos quieren. Então o que o filho tem que fazer? Entonces, ¿qué tiene que hacer el hijo? O filho tem que tratar com a separação. El hijo tiene que tratar con la separación. Aquele que não conheceu o pecado, Aquel que no conoció pecado, Deus o fez pecado por nós, Dios lo hizo pecado por nosotros. para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Irmãos, Dios. esse é o drama da redenção. Hermanos, ese es el drama de la O redención. diabo não tem nada com isso. El diablo no tiene nada con eso. Quando Jesus vai à cruz, ele não está pagando uma dívida para o diabo. Cuando Jesús va a la cruz no le está pagando una deuda al diablo. A morte do Senhor Jesus na cruz La muerte del Señor Jesús en la tem cruz exclusivamente o seu Pai em vista. tiene en vista solamente a su Padre. É um drama entre o pai e o filho. Es un drama entre el Padre y el Hijo. Somente duas pessoas Solamente dos que personas tomaram uma decisão. que tomaron una E decisión tudo mais aconteceria por causa dessa decisão. y todo lo demás ocurriría por causa de esa Mas decisión. nós não podemos perder de vista o preço da comunhão. Pero nosotros no podemos perder de vista el precio de la Porque comunión, foi uma decisão de angústia. porque fue una decisión de angustia Para o pai e para o filho. para el Padre y para el Hijo. Foi uma decisão de dor. Fue una decisión de Foi dolor, uma decisão de separação. una decisión de separación, Uma decisão de perda. una decisión de pérdida. Então, há duas maneiras que nós para que possamos dizer por que a Deus. Entonces hay dos maneras en que nosotros podamos decir por qué a Dios. Nós podemos dizer por que a Deus com os punhos cerrados. Nosotros podemos preguntarle a Dios por qué con los puños cerrados, Com uma atitude de rebeldia, de indignação. con una actitud de rebeldía e indignación. Por que fizeste isso? ¿Por qué hiciste Por eso? que me tiraste isso? ¿Por qué me quitaste eso? Por que permitiste isso? ¿Por qué permitiste eso? Nosso Senhor tem uma pergunta ao seu Pai. Nuestro Señor tiene una pregunta a su Padre, Mas há uma outra maneira de dizer por quê. pero hay otra manera de preguntar por E é qué, com mãos abertas. y es con manos abiertas E não com punhos cerrados. y no con puños cerrados. E esse é o nosso Senhor. Y ese es nuestro Señor. Quando Ele diz, Cuando Él dice, Deus meu, Dios mío, por que me desamparaste? ¿por qué me desamparaste? Suas mãos estão abertas. Sus manos están abiertas. O que isso significa? ¿Qué significa? Ele não está dizendo, Él no está eu diciendo, não sei por que eu fui desamparado. yo no sé por qué fui desamparado. Ele está em um clamor de profunda angústia, Él está en un clamor de profunda angustia, porque o seu coração está separado do seu Pai. porque su corazón está separado del Então ele Padre. não pergunta em desafio ao seu Pai. Entonces Él no pregunta en desafío a su Ele Padre, pergunta em agonia e sofrimento. Él pregunta en agonía y sufrimiento. Esse porquê tem um significado. Ese por qué tiene un significado. O Senhor está dizendo em outras palavras, El Señor dice en otras palabras, minha comunhão contigo mi comunión contigo era a coisa mais preciosa de minha vida.
Era la cosa más preciosa de mi vida. Era o meu tesouro. Era mi tesoro. O Senhor poderia perder tudo, El Señor podía perder todo, menos a face do seu Pai. menos el rostro de su Padre. Não foi isso que aconteceu no Getsemane? ¿No fue eso lo que ocurrió en Quando Getsemaní? ele orou 3 vezes, o que ele disse? Cuando él oró 3 veces, ¿qué dijo? Esse é o preço da comunhão. Ese es el precio de la comunión. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Qual é o temor do Senhor? ¿Cuál es el temor del São Señor? apenas os açoites e o sofrimento físico? ¿Eran solo los azotes y el sufrimiento físico? O temor e a angústia do coração do Senhor é a separação. El temor y la angustia del corazón del Señor es la separación. Então, se é possível, passa de mim esse cálice. Entonces, si es posible que pase de mí este cáliz. Nunca vamos compreender essa expressão se acharmos, se pensarmos que o Senhor era um super-homem. Nunca vamos a entender esa expresión si pensamos que el Señor era un superhombre. Ele não era um super-homem. Él no era un superhombre. Ele era um homem. Él era un hombre. Então, ele ora ao seu Pai. Entonces, él ora a su Padre. Pai, há alguma forma Padre, ¿hay alguna forma de não perdermos essa comunhão? de que no perdamos esta comunión? Se possível for, passa de mim esse cálice. Si es posible que pase de mí este cáliz. O que significa ¿Qué isso? significa eso? Pai, Padre, meu amado Pai, mi amado Padre, eu abomino a separação. yo abomino la separación. Eu rejeito a perda da comunhão. Yo rechazo la pérdida de la Se comunión. possível, passa de mim esse Si cálice. es posible que pase de mí este cáliz. Mas embora o Senhor abomine a separação, Pero aunque el Señor abomine la separación, ele abomina mais do que isso. pero Él abomina algo todavía más. Não fazer a vontade do seu Pai. No hacer la voluntad de su Padre. E qual era a vontade do seu Pai? ¿Cuál es la voluntad de su Padre? Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu. ¿No beberé yo el cáliz que mi Padre me dio? Então o que ele iria escolher? Entonces, ¿qué iba a escoger? Ele abomina a separação. Él abomina la separación, Mas ele abomina mais ainda não fazer a vontade do seu Pai. pero abomina aún más no hacer la voluntad de su Padre. Então ele toma sua decisão. Entonces, Él toma su decisión No Getsemane. en Getsemaní. Por que sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Porque ali ele diz assim: Porque ahí es donde dice não se faça o que eu quero. que no se haga lo que yo quiero, Não se faça a minha vontade, que no se haga mi voluntad, mas a tua vontade. sino tu voluntad. Ele está dizendo: eu entro na separação, Él está diciendo, yo entro en la separación porque eu amo a tua vontade. porque yo amo tu voluntad. Esse foi o nosso Senhor. Eso hizo el Señor. E esse foi o significado da sua vida. Y ese fue el significado de su vida. E esse foi o significado da sua morte. Y ese fue el significado de su muerte. Ele abominava se separar. Él abominaba separar. Ele não sabe o que é se separar. No sabe lo que es separar. Quando foi que ele se separou do seu pai? ¿Cuándo fue que él se separó de su padre? Desde a eternidade, ele é um com seu pai. Desde la eternidad él es uno con su Ele é o padre. filho do seu amor. Él es el hijo de su amor. Mas agora ele vai se separar. Pero ahora él se va a separar. Ele rejeita a Y separação. él rechaza la separación. Mas ele, mais que isso, ele ama a vontade do pai. Pero más que eso, él ama la voluntad del Padre. E então, 3 vezes ele orou. Y entonces 3 veces oró él. Por que orar 3 vezes? ¿Por qué orar 3 veces? Porque esse assunto precisava ser definido no seu coração. Porque ese asunto necesitaba ser definido en su corazón. Que importante vermos isso, irmão. Qué importante es eso, hermano. Você vê o Jesus vulnerável. Tú ves un Jesús vulnerable. Você vê o Jesus débil. Tú ves un Jesús débil. Você vê o Jesus fraco, entre aspas. Tú ves un Jesús débil, entre comillas. Sim, ele viveu esta vida. Sí, él vivió esta vida. Angústias, aflições mentais, Angustias, aflicciones mentales, decisões a serem tomadas. decisiones que tomar, Tão frágil. tan É frágil. dito que ele orou no Getsemane e ali ele ficou tão esgotado. Él dice que oró ahí en Getsemaní, quedó tan agotado. Lucas o descreve, Lucas lo describe no capítulo en el 22, capítulo 22, que quando o Senhor Jesus terminou de orar, que cuando el Señor Jesús terminó de a orar, terceira vez, la tercera vez, ministro de Deus, anjo, un ministro de Dios, un ángel, desceu até o jardim. descendió hasta el jardín. E Lucas diz que aquele anjo o desceu para confortá-lo. Y Lucas dice que aquel ángel descendió para confortarlo. A ideia é fortalecê-lo. La idea es fortalecerlo. Nosso Senhor estava tão debilitado Nuestro Señor estaba tan debilitado que socorro foi enviado a ele. que un socorro le fue enviado. Não é isso impressionante? ¿No es eso impresionante? O Filho de Deus precisando de socorro de anjos. El Hijo de Dios necesitando de socorro de ángeles. Os anjos socorreram no deserto também, Los ángeles le socorrieron en el desierto también, quando ele foi tentado pelo diabo. cuando él fue tentado por el E diablo. agora o socorrem no Getsemane. Y ahora lo socorren en Getsemaní. Irmãos, para nós concluirmos, Hermanos, para concluir, o Filho define o assunto no Getsemane.
el Hijo define el asunto en Getsemaní. E então lá estão os seus discípulos com ele. Y entonces allí están sus discípulos con E él. chegam os guardas. Y llegan los guardias. E eles vão lançar mão do Senhor Jesus. Y ellos van a echarle mano encima. O que acontece lá? ¿Y qué ocurre allí? Pedro tira a sua espada. Pedro saca su espada E ele ataca o servo do sumo sacerdote, y ataca al siervo del sumo sacerdote, Malco. Malco. E ele decepa a orelha de Malco. Le corta la oreja. Você lembra o que o Senhor diz? ¿Te acuerdas lo que dice el Señor? Embainha a tua espada. Vaina tu espada. Não sabias que se eu pedisse ao meu Pai, ¿No sabes que si yo pido a mi Padre, Ele me enviaria agora mais de 12 legiões de anjos? Él me enviaría ahora más de 12 legiones de ángeles? Pense sobre isso. Piensa sobre eso. Ali está o Filho de Deus, Ahí está el Hijo de o Dios, Verbo encarnado. el Verbo encarnado. Sabe quem é Ele? ¿Sabes quién es É o Él? objeto de adoração dos anjos. Es el objeto de adoración de los Onde ángeles. ele estava antes de se manifestar na carne? ¿Dónde estaba él antes de manifestarse en la carne? Ele estava no trono da glória, Estaba en el trono de la gloria, trono da majestade. trono de la majestad. Ele é o Verbo de Deus. Es el Verbo de Dios. Todos os anjos olham para ele. Todos los ángeles le miran, Os anjos que não caíram. los ángeles que no E cayeron, todos o adoram. y todos lo adoran. E agora eles veem uma cena. Y ahora ellos ven una escena. Quando o Verbo se encarna, Cuando el Verbo se encarna, aquele objeto de adoração, o Logos, que está no céu, aquel objeto de adoración, el Logos que está en el o cielo, resplendor da el glória, resplandor de la gloria, agora ele desce à terra. ahora él desciende a la tierra. Então os anjos, Entonces los que ángeles, antes estavam olhando para cima que antes estaban mirando hacia para arriba adorar o resplendor da glória, para adorar el resplandor de la gloria, agora os anjos têm que olhar para baixo. ahora los ángeles tienen que mirar hacia abajo. Os anjos têm que olhar para a terra, Los ángeles tienen que mirar a la tierra, porque agora o Filho de Deus porque ahora el Hijo de Dios está de fraldas em uma manjedoura. está De pañales está en pañales em en uma un pesebre. manjedoura. En un pesebre. Que mistério maravilhoso. Qué misterio maravilloso. Os anjos olham para baixo. Los ángeles mirando hacia O abajo. Verbo se fez carne. El Verbo se hizo carne. E aquele anjo vai dar a notícia para os pastores. Y aquel ángel va a dar la noticia a los Ele não pastores. fala com Anás e nem com Caifás. Él no habla con Anás ni con Caifás, E nem com Pilatos. ni con Pilatos, E nem com nenhuma das y autoridades. con ninguna de las autoridades. Ele vai dar um recado para os pastores, Él le va a dar un recado a los que pastores estavam cuidando do seu que rebanho. estaban cuidando su rebaño. Eis que hoje vos nasceu, Mirad quién os ha nacido na cidade de Davi, en la ciudad de David, o Salvador. O Salvador, el Salvador, que é Cristo, o Senhor. que es Cristo el Señor. E sabe o que acontece depois disso? ¿Y sabes qué acontece después de eso? Lucas diz que uma miríade celestial. Dice Lucas que una miríada celestial, Não são 2 ou 3 anjos. no son 2 o 3 ángeles, É uma miríade una celestial. miríada celestial. Elas estão olhando também para ele. Ellos estaban mirando también allá. E sabe o que elas têm a dizer? ¿Y sabes qué decían? Glória a Deus nas alturas. Gloria a Dios en las alturas Paz na terra. y paz en la tierra. Ele é a nossa. Él es nuestra paz. Então, é dito para os pastores que eles fossem até Belém. Entonces se les dice a los pastores que fueran hasta Eles Belén. iriam ver um sinal. Ellos iban a ver una señal. Por que era um sinal? ¿Por qué era una señal? Porque ninguém coloca um bebê na manjedoura. Porque nadie pone un bebé en un pesebre. Nós colocamos o bebê no berço. Nosotros ponemos al bebé en la cuna. Mas quando Maria estava grávida e cumpriram seus dias em Belém, Pero cuando María estaba embarazada y se cumplieron sus días en Belén, Lucas vai dizer que não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas va a decir que no había lugar para ellos en la hospedería. Mas como pode isso? ¿Cómo puede ser eso? Não haver lugar para o Salvador do mundo. No haber lugar para el Salvador del mundo. Não haver lugar para o rei da descendência de Davi. No haber lugar para el rey de la descendencia de David. Não haver lugar para o objeto de todas as profecias. No haber lugar para el objeto de todas las profecías. Então o anjo diz: vereis um sinal, Entonces el ángel dice, veréis una señal. um menino envolto em faixas Un niño envuelto en pañales e deitado numa manjedoura. y puesto en un pesebre. Que maravilha do amor de Deus. Qué maravilla del amor de Dios. Agora esse menino é homem Ahora ese niño es hombre e ele está lá no Getsemane. y él está allí en Getsemaní. E ele então repreende o seu discípulo. Y él entonces reprende a su discípulo. Vocês não sabiam? Vosotros no sabíais, Se eu quisesse, si yo quisiese, eu solicitaria ao meu pai yo solicitaría a mi e Padre ele enviaria agora y él enviaría ahora 12 legiões de anjos. 12 legiones de ángeles. Você consegue imaginar a cena? ¿Tú
Tú consigues imaginar como se aqueles anjos estivessem com o olho arregalado assim, como si sus ojos estuvieran con los ojos, los ángeles estuvieran con los ojos abiertos, esperando uma ordem esperando una orden do Verbo eterno. del Verbo eterno. Se o Verbo de Deus, o Filho encarnado, Si el Verbo de Dios, el Hijo encarnado, ele movesse dedo assim, él moviese un dedo así, as 12 legiões viriam las 12 legiones e vendrían acabariam com o Império Romano. y acabarían con el Imperio Romano. Mas ele tomou a decisão. Pero él tomó una decisión. Então ele coloca em termos de pergunta para Pedro: Y entonces él lo pone en términos de pregunta a Pedro. Não beberei eu No beberé yo o cálice que o meu Pai me deu. el cáliz que mi padre me dio para beber. Essa foi a decisão que ele tomou. Esa fue la decisión que tomó. Queridos irmãos, Queridos hermanos, nós precisamos de heróis. nosotros necesitamos de héroes. Diante desse quadro, nós necessitamos de heróis, Delante de este cuadro necesitamos de héroes, de salvadores da de pátria. salvadores de la patria. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. O Verbo encarnado, El Verbo encarnado, sua vitória na vida, su victoria en la vida, sua vitória na morte. su victoria en la muerte. Como ele termina essa história? ¿Cómo él termina esa historia? 7 brados na cruz. 7 gritos en la cruz. Esse é o preço da comunhão. Ese es el precio de la comunión. Então ele vai dar o seu último brado. Entonces va a dar el último grito. E o seu último grito foi: Pai. Y ese último grito fue Padre. Assim também ele começou o primeiro grito: Así comenzó también el primero. Pai, Padre, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. perdónales, ellos no saben lo que hacen. E também assim ele começa o último Y brado: también comienza el último grito. Pai, novamente. Padre, nuevamente. Mas agora o que ele tem a dizer? Pero ahora, ¿qué tiene para decir? Veja essa frase: Mira esa frase. nas tuas mãos En tus manos eu entrego yo o entrego meu espírito. mi espíritu. Por que esse brado é tão lindo? ¿Por qué es tan lindo ese Porque o grito? Senhor está expressando a confiança do Salmo 16. Porque el Señor está expresando la confianza del Salmo 16. Não deixarás a minha alma na morte, No dejarás mi alma en la muerte e não permitirás y no permitirás que o teu santo veja que corrupção, tu santo vea corrupción. porque em ti está a plenitude de alegria. Porque en ti está la plenitud de alegría. Na tua destra há delícias perpetuamente. En tu diestra hay delicias perpetuamente. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, esse é o caminho da comunhão. ese es el camino de la comunión. Assim o Filho abriu as portas da comunhão. Así abrió el Hijo las puertas de la comunión. Nós não podemos considerar a comunhão menos do que isso. Nosotros no podemos considerar la comunión como algo menos que eso. Nós somos chamados para a comunhão do Deus Trino. Nosotros somos llamados para la comunión del Dios Trino. Não tínhamos direitos, No tenemos derecho, mas o precioso sangue nos abriu o acesso. pero la preciosa sangre nos abrió acceso. Temos ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Tenemos osadía e intrepidez para entrar en el Santo de los Santos por la sangre del Señor Jesús. Esse é o preço da comunhão. Ese es el precio de la comunión. Então amanhã, se o Senhor permitir, Entonces, mañana, si el Señor nos permite, nós vamos ver as implicações da comunhão. nosotros vamos a ver las implicaciones de la Então comunión. agora vamos trazer essa comunhão divina para o nível horizontal, Entonces vamos a traer esa comunión divina al nivel horizontal para os nossos relacionamentos. para nuestras relaciones. Mas primeiro vamos ver como o Senhor buscou comunhão, Primero vamos a ver cómo el Señor buscó comunión naquelas aparições após a ressurreição. en aquellas apariciones después de la resurrección. Então vamos ver outros textos sobre a nossa comunhão. Entonces veremos otros textos sobre nuestra comunión. Vamos orar para concluir. Vamos a orar para terminar. Amado Padre, nuestros corazones están llenos de agradecimiento, Señor, a ti, por abrir nuestros ojos, Señor, a este espectáculo de amor que hay en la Trinidad Santa, Señor. Y aún más, llenos de agradecimiento al entender, Señor, por tu palabra, que nosotros hemos sido llamados a participar de esa comunión bendita y gloriosa. Y aún más, Señor, nuestros corazones se llenan de profundo agradecimiento al entender y contemplar el precio que pagó nuestro amado Señor para que podamos tener parte en esa comunión. Gracias, amado Padre, de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amém. Amén.